Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas saiba que é hora de aprender renda fixa. Meu nome é Lucas Santiago, eu sou especialista em investimentos. E no vídeo de hoje eu vou fazer um negócio parecido com o que eu fiz no vídeo passado. No vídeo passado, para quem não viu, eu falei sobre os 3 emissores da renda fixa e trouxe todas as diferenças entre eles. E no vídeo de hoje eu vou trazer todas as diferenças entre os 3 tipos de taxa que nós temos na renda fixa, entre o pré, o pós e os ativos de inflação. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou começar relembrando vocês o que é um pré, o que é um pós e o que é um ativo de inflação. O pré-fixado é aquela rentabilidade nominal que a gente sabe exatamente o quanto a gente vai ganhar se a gente levar aquele ativo até o vencimento. Então, 10% ao ano, 15% ao ano, esses são exemplos de ativos que são pré-fixados. Já o pós-fixado é todo e qualquer ativo que estiver na taxa, alguma coisa relacionada ao CDI, tá? Então, 110% do CDI é um pós-fixado, CDI mais 1,5 é um pós-fixado, ou o que o pessoal também chama no mercado financeiro de um ativo híbrido, tá? Uma modalidade híbrida, que ele tem CDI e tem pré-fixado. Tá? Mas não deixa de ser uma modalidade pós, CDI mais 1,5% ao ano, é um pós-fixado. Já os ativos de inflação, eles são aqueles ativos que vão carregar em suas taxas o indexador IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil. Então, IPCA mais 4,5% ao ano é um ativo de inflação. Antes de eu começar a falar todas as diferenças entre eles, eu preciso que você saiba qual é a regra de ouro da renda fixa. E a regra de ouro da renda fixa, ela envolve a taxa e envolve o preço. Lucas, mas renda fixa tem preço? Tem. É porque o mercado financeiro nos educou a ver a renda fixa somente com a ótica da taxa. Mas tudo tem preço, tudo que você compra tem preço. Então a renda fixa sim tem preço. E a regra de ouro da renda fixa é a seguinte, presta bem atenção. A gente vai falar mais sobre isso detalhadamente em outro vídeo. Mas por enquanto eu quero só que você entenda qual é a regra de ouro. A regra de ouro é: quando a taxa do meu título sobe, o preço do meu título cai. E quando a taxa do meu título cai, o preço do meu título sobe. Então, a primeira diferença básica a gente já vê logo na denominação ali no que são. Um vai render o CDI, o outro vai render relacionado com o IPCA e o outro vai render uma rentabilidade nominal. Agora, fora isso, sem estar analisando a taxa pela taxa, a gente vai ter diversas implicações no preço, dependendo de qual modalidade de taxa a gente vai escolher, tá bom? Então, eu quero que você entenda que o fator principal, o fator motor de ter variações nos preços é a taxa, tá bom? Então, sempre que a taxa de um título varia, o preço desse título também vai variar. Então, se a taxa desse título cai, quer dizer que esse meu título está valorizando em preço, eu posso vendê-lo mais caro. Agora, se a taxa do meu título está subindo, quer dizer que esse meu título está desvalorizando e eu posso vendê-lo por um valor abaixo do que está sendo mostrado para mim na curva. E esse preço, essa relação de taxa versus preço, ela só acontece com a parcela pré do título, tá bom? Então, se eu compro um CDI mais alguma coisa, esse ativo vai sim ter variação no preço, pequena, mas vai ter. Se eu compro um puramente pré-fixado, esse ativo vai ter variações no preço. Tá? E se eu compro um IPCA+, esse ativo também vai ter variação no preço. Então veja que o único que não vai ter variação aqui é o percentual do CDI. Tá? Essa parcela indexada, ela não faz preço, tá bom? E eu não quero que você entenda por que não faz agora, tá bom? Porque eu vou ter um vídeo somente para falar isso para vocês. Mas inicialmente eu preciso que você entenda isso. A parcela indexada não faz preço, a parcela IPCA não faz preço, a parcela CDI não faz preço. O que faz preço é o mais que vem depois dela ou simplesmente a parcela pré-fixada do seu título. Então, como quem faz o título variar é a taxa, a gente já vai ter entendido que quem tiver maior parcela pré-fixada vai ter mais variação do preço. Então, o puramente pré-fixado, sim, é o ativo que mais vai variar, considerando o mesmo duration, tá bom? E aí depois, logo em seguida, vai ser o IPCA+. Por quê? Porque ele tem uma parcela um pouco maior de taxa pré-fixada. Tá? Então, ele vai ter um mais 4,5, mais 5, mais 6, mais 6,5, mais 7. É isso que vai fazer o preço desse título variar.
Essa é a primeira diferença. O pré-fixado varia mais que o IPCA+, que varia mais do que o CDI+, e que varia mais do que o percentual do CDI, que não varia nada. A segunda diferença vai ficar na disponibilidade das taxas. Quais ativos têm mais disponibilidade de pré, de pós-fixado, de IPCA+? Quais são esses ativos? Então vamos começar. As emissões bancárias vão ter todas as taxas disponíveis sempre. Sempre que você for selecionar uma emissão bancária na sua carteira, abrir o aplicativo do banco, abrir o aplicativo da corretora, vai ter lá ativos IPCA+, vão ter ativos pré-fixados e vão ter ativos percentual do CDI. O CDI+ é uma modalidade de taxa bem rara de se encontrar em emissões bancárias. Nas emissões bancárias, a gente vai conseguir encontrar também os percentuais do CDI mais altos, ou seja, os 120% do CDI, os 130% do CDI e uns 140% do CDI. Esses ativos só vão estar disponíveis em emissões bancárias. Nos títulos públicos, falando agora, a gente vai encontrar todas as modalidades de taxa também, sempre vamos ter pré, sempre vamos ter pós e sempre vamos ter IPCA+. Os IPCA+, têm mais disponibilidade de vencimentos, tem 2028, 29, 30, 35, 45, 40, 55, 60, são os que mais apresentam disponibilidade de vencimentos na plataforma do Tesouro Direto. Já os pré-fixados vão apresentar poucos vencimentos, 31, 29, e os pós-fixados também vão ter poucos vencimentos, geralmente o 26 e o 29, que é o Tesouro Selic, aquele que a gente utiliza mais para liquidez. Agora, a grande diferença está nos créditos privados. Eu diria que uns 80% ou mais das taxas que você verá nos créditos privados serão do tipo IPCA+, tá? Então, os percentuais do CDI e os pré-fixados, eles vão ficar um pouco de lado aqui nessas emissões, justamente porque é mais caro. Carregar dívidas a CDI, carregar dívidas pré-fixadas, acaba ficando mais caro para a empresa e ela acaba não optando por essas formas de financiamento. A terceira diferença aqui vai ficar no duration. Tá? Eu já disse para vocês que a disponibilidade de vencimentos é um pouco diferente lá no Tesouro, por exemplo, e sim é. E aqui eu vou falar do duration. O conceito de duration é um pouquinho diferente do conceito de vencimento. Não quero que você se apegue a isso agora também, porque vamos ter vídeo somente para falar sobre isso, tá? Mas eu preciso dizer. E lá no Tesouro, as disponibilidades de duration são mais altas. Eu tenho vencimentos 2045, 2060 e 2055. Títulos de vencimentos muito longos. Já nos créditos privados, a gente vai ter títulos um pouco mais curtos, tá? É possível sim encontrar títulos mais longos nos créditos privados. 2040, 2041, 2043, sim, é possível, mas o esquema de pagamento de juros e de amortizações vai reduzir drasticamente esse duration, porque a empresa não quer emitir um ativo de duration tão longo assim, não quer uma dívida tão longa assim. Os outros 20%, e na verdade menos do que isso, vão ficar para os pré-fixados e para as modalidades pós-fixadas no crédito privado. Então é raro você encontrar um crédito privado pagando o percentual do CDI, por exemplo, e geralmente ele vem na modalidade de CDI+. Então, diferentemente das emissões bancárias, que é muito difícil encontrar, aqui no crédito privado, quando encontrarmos um pós-fixado, vai ser mais comumente visto um CDI mais uma parcela pré-fixada, mas também tem os percentuais do CDI. Tá? E como os créditos privados, via de regra, são isentos de imposto, então a gente vai ver taxas mais baixas, uns 105%, uns 104% do CDI. Tudo isso sempre com vencimento mais curto, 3 anos, 4 anos, no máximo alguma coisa desse tipo. Os pré-fixados também são mais difíceis de serem vistos na modalidade dos créditos privados. E por último, vamos ter os pré-fixados nos créditos privados também, aparecendo em menor quantidade, mas às vezes a gente vê uma emissão pagando 13%, 12%, 11%, alguma coisa assim. Isso falando nesse patamar de juros que a gente está agora. Sempre com vencimentos mais curtos também. Então uma emissão para 3 anos, uma emissão para 4 anos, ali no máximo uns 5 anos deve ser o que a gente está vendo nos pré-fixados em créditos privados.
E nessa diferença de duration, você viu que eu não falei de emissão bancária. Por quê? Se você não viu o vídeo passado, volta lá e dá uma olhada onde eu falo de ambiente de negociação no secundário para as emissões bancárias. Então, como não tem um ambiente muito transparente, na verdade, nem tem um ambiente legal para se fazer negociações de secundário, as emissões bancárias foram retiradas dessa análise aqui de duration. Então, se eu vou dar a mesma dica que eu dei no vídeo passado, emissões bancárias não é para fazer saída antecipada, não é para se olhar o preço, e sim a taxa e levar aquele ativo até o vencimento, porque vai ser uma tentativa frustrada de ganhar em cima do preço, caso você opte por fazer essa estratégia utilizando emissões bancárias. Agora, fazendo uma combinação entre o duration e o tipo de taxa, a gente vai ter quais são os melhores ativos para fazer uma saída antecipada, quais ativos você não deve usar de jeito nenhum para fazer esse tipo de movimento. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar os IPCA+. Por quê? Porque os IPCA+, possuem uma parcela relevante de pré-fixado dentro da sua taxa e possuem durations mais altos, disponibilidade de durations mais altos, principalmente lá nos títulos públicos. Se eu seleciono um ativo com uma boa taxa e um duration elevado, o potencial de ganho aqui é muito alto. Ah, Lucas, mas por que eu não seleciono um pré-fixado, mesmo que com duration mais baixo? Porque o duration, apesar de que a taxa, a variação de taxa é o fator motor do preço, o duration é quem potencializa esse fator. Então, tendo uma diferença de taxa, quanto maior o duration, mais você vai ganhar ou mais você vai perder. Já o pós-fixado, ele vai ser amplamente, largamente utilizado para liquidez imediata. Então, aquela sua reserva de emergência ou algumas pessoas que fazem reserva de oportunidade, é melhor se usar uma modalidade pós-fixada, principalmente as do tipo percentual do CDI, porque esse ativo quase não vai ter variação no preço, então você não tem deságio na hora de fazer aquela saída. É claro que em uma emissão bancária, você pode sim ter um deságio caso esse ativo não seja de liquidez diária, porque você está sendo penalizado por não honrar aquele contrato de vencimento que você fez na hora da compra da sua emissão bancária.